Bom dia, meu nome é Leonardo Rosadowski, sou aluno do 7º período de Agronomia da Faculdade UCP e hoje eu vou falar mais sobre o sorgo granífero, da matéria de Culturas de Inverno, ministrada pela professora Ciele Moraes. Bom, o sorgo granífero possui seu nome científico Sorgo vulgaris. A cultura do sorgo é uma cultura que está vindo se desenvolvendo no país cada vez mais. É o quinto maior cereal produzido no mundo, perdendo por trigo, milho, arroz e cevada. Ele possui algumas finalidades, como alimentação humana, animal e para bioetanol. Só deve-se tomar alguns cuidados na alimentação de aves de cortes, pois possui tanino, e algumas aves de cortes e suínos não podem ingerir uma quantidade alta de tanino devido ao seu porte. Já para animais como bovinos, o sorgo pode ser utilizado em qualquer tamanho, desde bezerros até adultos, tanto para confinamento ou regime fechado. Para animais de estimação, o sorgo não contém micotoxinas e é bem digerido tanto para cães quanto para gatos. Na alimentação humana, ele é utilizado muito para fazer farinhas. O tanino é bom para a redução da obesidade e existem 4 tipos de sorgo: granífero, sacrário, vassoura e forrageiro. Os que variam entre ciclo de cultivar entre 90 a 120 dias. O custo de produção hoje por hectare de sorgo é de R$ 1.166 em média, alcançando uma produtividade que ultrapassa 60 sacas, o qual o valor da saca hoje está em média R$ 33. O sorgo possui como algumas características. Ela é uma planta pertencente ao grupo C4. Ela é de característica xelófica, onde ela tolera altas quantidades de seca. Ela possui um tamanho de até 1,70 m, sua colheita é totalmente mecanizada e sua semeadura é como de outro cereal qualquer. Ali eu coloquei uma imagem de uma panícula. Que seria a panícula? Aonde vai fornecer os grãos da planta. O que é necessário para obter bons resultados? Então eu levantei tópicos como temperatura, solo, semeadura e adubação, sendo que a temperatura ideal vai de no máximo 38 graus e no mínimo 16. Ela pode se adaptar a lugares áridos com escassez hídricas. O solo, de preferência, tem que ser bem drenado, com alta taxa de matéria orgânica, mas independente disso pode ser solos tanto argilosos quanto arenosos, mas nunca produzir em solos mal drenados. Agora, em relação à sua semeadura. A semeadura utiliza as mesmas máquinas de qualquer outro cereais. Você pode fazer a regulagem de acordo com o fabricante, onde vai depender muito da qualidade da semente, e você pode optar tanto para um cultivo convencional quanto direto. A adubação está sempre correlacionada com a produção esperada, mas sempre deve pegar o histórico da área, saber o tipo de solo que você está mexendo, se tem a quantidade de água já nele, o espaçamento e a densidade por planta que se irá utilizar. Aqui do lado eu trouxe uma tabela sobre a relação de NPK, onde você pode utilizar como base em alguns casos, mas isso não é receita de bolo, né? Você tem que sempre se adaptando para conforme a necessidade da sua área. E sempre tendo noção as épocas de maior absorção de nutrientes da planta, que é no vegetativo, entre o V7 e o V12, o reprodutivo e durante a formação de grãos. Agora aqui são alguns requisitos que podem diminuir sua produtividade, como presença de plantas daninhas. Você sempre tem que ter noção que as 4 primeiras semanas após a emergência do sorgo são as mais importantes, e ali você deve fazer o controle. Sempre ter uso de produtos químicos, fazer uma rotação de cultura, fazer uma semeadura na época certa, limpeza dos maquinários, utilizar uma cobertura morta e saber utilizar a densidade de semeadura. Já as pragas eu coloquei as principais, como lagarta do cartucho, lagarta elasmo, broca do como, helicoverpa e o pulgão verde. Você pode se controlar tanto pelo tratamento de semente quanto depois via pulverização com inseticidas.
Aqui eu trouxe as principais doenças que ocorrem na cultura do sorgo: a antracnose coleótero, a ferrugem porcina púrpura, a eumintosporiose, Escherichia torcicolum, a ergot, clavíceps africana, o míldio, que é a peronospora sorgi, e a podridão seca do colmo, Marcophyma phaseophylla. Pois bem, essas três imagens da esquerda, elas se disseminam com ventos e chuvas. Elas têm maior, aumentam mais quando as temperaturas são em torno de 25 graus. Para o controle dessas doenças, você tem que utilizar um material tolerante, rotação de cultura, retirar o resto das culturas existentes no local. Já a ergot e o míldio são doenças de clima mais frio. Essas você deve muitas vezes escalonar a época de semeadura, evitando que atinja um frio na época do florescimento, como no caso da ergot. Mas sempre utilizar uma boa adubação correta, fazer uma rotação de cultura, retirar materiais que podem ser propícios a proliferar, manter aquelas doenças no campo. Um dos métodos do controle no manejo é o controle químico. Eu trouxe uma tabela aqui referente à quantidade a se passar para cada doença, mas sempre deve lembrar que se deve ter noção da pressão que a doença está e o seu tipo que ela está presente ali na sua lavoura. E sempre dando preferência na aplicação no emborrachamento da cultura. Na época de colheita, é sempre bom analisar para que vai utilizar o sorgo. Se for utilizar para grãos, deve-se notar o teor de umidade varia entre 14% a 17% quando há secagem artificial, ou de 12% a 13% quando a secagem é natural. Quando o sorgo é utilizado para ensilagem, a planta deve possuir de no mínimo 30% de matéria seca. Já para o corte verde, que ele esteja no emborrachamento ou entre 50 a 55 dias após a semeadura. Quando o destino for a fenação, a altura da planta deve variar entre 80 a 100 centímetros, ou chegando próximo dos 30 a 40 dias após a semeadura. Quando simplesmente para usar para cobertura morta, a planta deve atingir mais ou menos 1,50 m de altura. Então aqui eu trouxe as principais cultivares hoje de sorgo. É o sorgo granífero BRS 380, o BRS 373, BRS 330, BRS 310. Pois bem, o que eu queria passar para vocês em relação ao sorgo granífero era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só perguntar. E obrigado pela atenção.